Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro do nosso programa Meu Saravá Fraterno. Quem está vendo um vídeo pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, um sacerdote de Umbanda, dirigente do Centro de Umbanda Choupana Pena Dourada. Sempre uma satisfação nos encontrarmos aqui para mais uma troca de conhecimentos, mais um bate-papo dentro dos ensinamentos, dentro da minha vivência, por conta da nossa caminhada na religião de Umbanda. Bom, hoje nós vamos dar sequência a essa linha de estudos que eu coloquei no nosso canal sobre caboclos. Temos já uma linha desde caboclos origem, caboclos de pena, caboclos de serra, caboclos quimbandeiros. Sugiro que quem estiver assistindo o nosso vídeo, no caso esse de hoje, também procure conhecer o conteúdo dos outros vídeos que foram passados aqui no canal, que está aí à disposição para quem quiser conhecer. Hoje nós vamos falar sobre caboclos boiadeiros. Uma falange, uma corrente espiritual muito grande, muito poderosa, que se manifesta nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, pelo Brasil, afora e até pelo mundo. Mas quem são esses caboclos? Quem são essas denominações que chegam nos terreiros e se apresentam como caboclos boiadeiros? Os caboclos de pena são aqueles que eu falei nos outros vídeos, são aqueles que são as falanges mais ligadas aos troncos tupi, aos troncos étnicos, né? Aos troncos étnicos tupi, guarani, macro-jê e tantas outras aldeias, tantas outras etnias que aqui nas Américas principalmente montaram toda essa força espiritual atuante como grandes patronos da nossa religião, né? A maioria deles são descendentes da raça vermelha, remanescentes de Atlântida, e que hoje trazem todo o conhecimento, toda a bagagem e suas trajetórias dentro da eternidade que nós entendemos espiritual. São os caboclos de pena. Os caboclos boiadeiros já é uma corrente, né, mais específica nos chamados, numa definição de nomenclatura dos caboclos de couro. Na maioria deles são espíritos que foram ligados, principalmente em suas últimas encarnações, ao homem do campo, né? Aquele homem que rude para muitos, né? O vaqueiro, o boiadeiro, né? Eles estiveram muito ligados a esses campos, né, de atuação e dentro dessa vivência proveniente das encarnações ou das últimas encarnações. O cruzamento do chamado caboclo boiadeiro, que existe em muitas correntes espirituais que baixam na Umbanda, é um pouco diferente deste boiadeiro que eu estou falando, que é o caboclo, o boiadeiro de couro, né? O homem do campo, o sertanejo, o caipira, aquele que era ligado ao caminho das boiadas,
que geralmente eram capatazes, esse tipo de coisas, né? E na espiritualidade foram abarcados por esses espíritos que atuavam nesse campo de energia, né? Já o caboclo boiadeiro, ele é uma entidade mais específica. É aquele caboclo que também tem uma herança étnica indígena, ameríndia, né? E que tem o seu cruzamento com os troncos tupis, guaranis, como eu falei. A forma de trabalho deles, pelo que eu vivi, pelo que eu observei, pelo que eu estudei ao longo desses anos todos, dessas 4 décadas que eu estou dentro da religião, eles são entidades altamente evoluídas também, com profundos conhecimentos da Jurema. Eles são muito ligados ao culto da Jurema sagrada, o culto dessa religião também muito praticada na região norte e nordeste do nosso país. Então eles trazem um vasto conhecimento de ervas, de cura, provenientes das beberagens, das garrafadas, né? E também conhecem muito a forma, pelo seu mistério de encantarias, né? Das encantarias, onde tem um poder muito grande de desagregar magias baixas, né? Feitiçarias. Eles são entidades mais voltadas para o que nós vemos mais nessas correntes de falanges das encantarias. Eles se manifestam menos na Umbanda tradicional. Os caboclos boiadeiros, não estou dizendo para quem estiver me assistindo que não tem muito, mas eles são mais vistos, são mais populares em terreiros com essa linha de trabalho, que mais voltados ao culto da Jurema sagrada, por conta da proveniência, da origem e da falange pelo qual eles respondem. Então são entidades mais rígidas, não tem muito, pelo menos na maioria dos que eu conheci, uma função ou uma característica doutrinadora. Isso já cabe mais aos caboclos de pena. Os caboclos de pena, eles já são mais doutrinadores, né? Costumam ser mais, os caboclos de pena, mais chefes dos terreiros, chefe das falanges. E os caboclos boiadeiro, eles já são aqueles que trabalham em conjunto também, não vou dizer que não, com os próprios caboclos de couro, né? Que eu me referi, que são propriamente, efetivamente, os boiadeiros mesmo, da falange dos boiadeiros. O caboclo boiadeiro, ele já é uma entidade que cruza, que transita, tanto na falange de boiadeiros, como na falange de caboclos. Ele é um intermediador, ele trabalha nas duas forças espirituais, ele transita, ele trabalha tanto nesse ponto quanto no outro. Nós podemos perceber muito quando eles riscam seus pontos com a pemba,
por onde eles respondem, para o orixá que eles respondem. Então tem aquele caboclo boiadeiro, que vamos dizer, o caboclo boiadeiro ele pertence a Iansã, porque é dos ventos, porque vai lá conduzir as almas para na passagem, ele é o laçador, né? Então nós vamos ter caboclos boiadeiros que fazem essa função, como nós vamos ter caboclos boiadeiros com uma função mais específica, utilizado na linha de abertura. Eles são muito ligados às curimbas. Muitos caboclos boiadeiros, eles são patronos de curimbas, porque eles são os desbravadores, como aquele que conduz os bois, né? Ele estaria também numa conotação de elemento comparativo, também conduzindo as almas e abrindo os caminhos, né, para essas funções dentro de uma especificação organizacional de um terreiro. Então, os caboclos boiadeiros têm muito dessas atividades dentro do terreiro. Como eu disse, a função, a essência é de uma entidade que cruza e que transita nas duas vertentes de trabalho. Existem muitas entidades que fazem isso dentro da Umbanda. Nós temos vários exemplos de entidades que trabalham na direita, que trabalham na esquerda, né? O seu Zé Pilintra é um exemplo disso, né? Então, para quem quer entender um pouco os caboclos boiadeiros, eles são assim, são entidades que têm um trabalho direcionado de abertura, de desagregação de baixas magias, de dissipação, de corte e também de passar o conhecimento que eles têm por conta de serem encantados. O que são os espíritos encantados? São aqueles que pertencem a um culto específico, né? Que são as encantarias, né? Então esses espíritos eles atingem um grau de entendimento, de evolução, que eles se tornam encantados. Eles se desagregam completamente da vibratória carnal, da carne. Eles passam a ser uma essência espiritual propriamente dita. Por isso que em muitos candomblés nós não temos a manifestação do caboclo de pena, principalmente os mais antigos. Os caboclos de pena, eles eram considerados espíritos específicos, mais da Umbanda. Eu via muito isso no passado e até me incomodava. E a gente via muito esses boiadeiros juremeiros, né? Esses mestres de Jurema, e que eram boiadeiros, e que se apresentavam como boiadeiros. Qual que é a diferença desse boiadeiro para aquele que vem na Umbanda? Não existe diferença, existe uma forma vibracional da energia e a falange pelo qual eles respondem e o caminho pelo qual a egrégora espiritual daquele terreiro trabalha. E por isso que havia essa situação até um tanto quanto desconfortável, né? De considerar um caboclo de pena no passado, eu via muito isso, hoje diminuiu um pouco, mas nós vimos assim um certo preconceito ao caboclo de pena, assim como ao caboclo, ao preto velho, nos terreiros de candomblé, que eles os intitulam como catiço. O nome deles é catiço.
é um escravo do orixá. É assim que se definia esse tipo de coisa, né? Então, hoje nós vemos uma infinidade de terreiros de candomblé que tem manifestação do caboclo de pena e do caboclo boiadeiro, do próprio boiadeiro, do mestre de Jurema, do juremeiro e até do preto velho, que no passado não existia tanto quanto nós vemos hoje. Isso eu fico feliz em saber. Enfim, gente, a minha ideia não é dizer aqui que eu estou falando é a verdade absoluta. Eu chego a conclusão, depois de alguns anos de vivência, né, que isso era um equívoco, né, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião. Porque o que acontece é a egrégora que acompanha, que assiste aquele médium, e que ele pode ir numa umbanda, como ele pode ir num candomblé, e ele tem naturalmente os seus guias ali, sendo um caboclo de pena, como sendo um caboclo boiadeiro, como sendo um mestre de Jurema, ou como sendo qualquer linha, porque na família, na essência espiritual, está essas entidades. É isso aí, gente. Caboclo boiadeiro é maravilhoso, é uma força espiritual que pertence a uma grande corrente. Nós temos o próprio patrono, que é o caboclo boiadeiro. Nós vemos aquela imagem que é um índio atrás de um boi, né? Esse, como eu falei, uma conjunção da herança tupi-guarani, da herança ameríndia, com essa conexão com o culto das encantarias e das juremas sagradas. Na verdade, é bem mais uma simbologia do que propriamente de como o espírito assim é. Mas nas encarnações, com toda certeza, por isso que o astral trabalha desse jeito, são espíritos ligados a esse conceito, a essas forças e essas falanges. Por isso eles trabalham nessas correntes. Ok, gente? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou aqui sempre à disposição para perguntas, dúvidas e até mesmo divergências. Prevalecendo sempre o bom senso. Todas as sextas-feiras estamos aqui na Choupana do Cacique Pena Dourada, impreterivelmente a partir das 20 horas. Muita luz a todos, muitos axés na vida, muitas positividades, e meu saravá fraterno. Até o próximo encontro.